Paz, senhores irmãos. Amém. Somos gratos a Deus por poder mais uma vez estar na presença do Senhor e poder louvar o seu nome santo. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Shoftim, em hebraico. Shoftim. Juízes, capítulo 16. Logo depois de Josué. Quem achou, diga amém. Amém. Capítulo 16, agora vá ao versículo de número 20. E nós vamos ler apenas este versículo, que nos diz assim: E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Amém. Tome seu assento, por gentileza. Um texto bastante conhecido, um capítulo bastante conhecido, um versículo muito conhecido dos irmãos, um texto que fala do momento em que Dalila diz a Sansão: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E então Sansão desperta e diz consigo mesmo: sairei outra vez como dantes e vou me livrar. Mas ele não sabia de um fato: o Senhor, ou o Espírito do Senhor, já havia se retirado dele, já não estava com ele. Se você me pedisse um tema para essa mensagem desta noite, eu daria a você o seguinte tema: fera indomável. Você vai entender. Daqui a pouco você vai entender. Mas vamos observar o livro de Juízes. O livro que lemos, livro de Juízes, diz alguém que é a narrativa da história da idade, do tempo, do período, do obscurantismo do povo de Israel. 2 versículos, 2 textos bíblicos marcam, retratam de uma forma muito clara o momento que Israel estava vivendo. 2 versículos. O capítulo 2 deste mesmo livro, capítulo 2, o versículo 13, que diz-nos assim: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Capítulo 17 e o versículo de número 6 nos diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Este era o período, esta era a fase, este era o momento do povo, o momento que o povo estava vivendo.
Este era o momento que o povo de Israel estava passando. Juízes é o pano de fundo histórico do livro de Samuel, do livro do profeta Samuel. O texto, o livro, a história de Ruth está inserida dentro deste contexto, dentro desta história. O texto, o livro de Juízes, é um livro que é o período, começa e ele cobre o tempo, desde a morte de Josué até o período em que Saul assume o trono de Israel. O livro de Juízes, ele abrange um período da história dos primeiros 350 anos de Israel na terra prometida. Período este, aonde é marcado por muitos altos e baixos. Período este que é marcado por uma grande instabilidade espiritual da nação de Israel. O povo vivia constantemente distanciando-se de Deus, constantemente distanciado do Senhor, servindo a outros deuses, quando não desviava-se do Senhor. Fato este que gerou vários períodos em que o povo de Israel passou por opressões por outros povos. O povo, no livro de Juízes, passou por 7 períodos de opressão, e que eu vou dizer a você a título de conhecimento. O primeiro período foi no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo de número 11. Qual foi a causa? O pecado da idolatria. Qual foi o povo? Foram os povos da Mesopotâmia. Quanto tempo ficaram? 8 anos. Quando Deus então levanta o juiz, o libertador, Otiniel, e liberta o povo de Israel das mãos destes povos. Porém, a Bíblia diz que mais uma vez Israel fez o que não agradava ao Senhor, e entra no segundo período, na segunda opressão que o povo passa, ainda no capítulo 3, do versículo 12 até o versículo de número 31. Por quê? Porque a imoralidade e a idolatria tomou conta do povo, e eles passaram 18 anos na mão dos moabitas, quando então Deus levanta Eude e Sangar para libertar o povo, para julgar o povo e dar a ele a libertação. Mas o texto vai dizer que mais uma vez Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor, e entra então no período da terceira opressão, capítulo 4 e capítulo 5 deste livro de Juízes. Qual foi o pecado? Eles se desviaram da presença do Eterno, desviaram-se da presença do Senhor, e passaram 20 anos na mão dos cananitas, na mão dos cananeus, na mão do povo de Canaã, até que Deus levanta Débora e Baraque para libertar, para julgar o povo e dar ao povo a liberdade que eles precisavam. Mas o texto vai dizer ainda, que mais uma vez o povo de Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor, e Deus os entrega nas mãos de quem agora? Nas mãos dos midianitas. Capítulo 6 de Juízes até o capítulo 8, versículo 32, nas mãos dos midianitas. Eles então passam 7 anos subjugados por estes povos, quando então Deus levanta um homem por nome de Gideão. Para quê? Para libertar o povo, para livrar o povo, para julgar o povo. Mas a Bíblia vai dizer mais uma vez que o povo faz o que é mal aos olhos do Senhor, e então Deus permite que eles passem pela quinta opressão. Capítulo 8
versículo 33 e vai até o capítulo 10, versículo 5. E qual foi o pecado? Eles se desviaram da presença do eterno Deus. E quando eles se desviavam da presença de Deus, Deus então os entregava na mão de algum povo. E então eles passaram ali. Porém, esta situação, Deus não entregou eles a povo nenhum. Se levantou no meio do povo uma grande guerra civil. Eles guerrearam entre eles, uma guerra civil, e passou até que Deus levanta Tolá e Jair. Para quê? Para libertar e julgar o povo. Mas a Bíblia vai dizer que mais uma vez eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E então, do capítulo 10, versículo 6 até o capítulo 12, vai narrar-nos o período da sexta opressão. Eles se desviam da presença do Senhor. E agora o que acontece? A idolatria se intensifica no meio do povo. E então eles passam 18 anos nas mãos dos filisteus e nas mãos dos amonitas. 18 anos, até que Deus levanta Jefté e seus sucessores. Para quê? Para libertar o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que mais uma vez o povo faz o que é mal aos olhos do Senhor e se desvia da presença de Deus. Período este que está do capítulo 13 ao capítulo 16 do livro de Juízes, quando então eles passam 40 anos sendo subjugados pelos filisteus, até que Deus vai numa terra, até que Deus vai numa cidade chamada Zorá, encontra um homem por nome de Manoá, então, que era casado com uma mulher que a Bíblia diz que era estéril, mas Deus lhe dá um filho. E qual é o nome dele? Que seria o libertador deste período? Sansão. E é sobre este período, este último período, que eu quero falar com vocês nesta noite. Porque, queridos, embora o texto que lemos nos assuste, há uma mensagem de Deus para você e para mim nesta noite. É uma mensagem de cura, uma mensagem de restauração. Embora o tema da mensagem, fera indomável, seja até certo ponto engraçado para alguns, interessante para outros, preocupantes para outros, Deus tem algo para falar conosco nesta noite. Para entender o capítulo 16 e o versículo 20 que lemos, precisamos voltar no capítulo 13, aonde começa este período. A Bíblia vai dizer que Deus escolhe Sansão. O primeiro ponto desta mensagem: Deus escolheu Sansão para ser diferente. Para ser diferente. A começar pelo seu nome, Sansão. Segundo o dicionário etimológico de nomes bíblicos, escrito pelo pastor Elias Soares de Moraes, Sansão vem do hebraico Shimshon, e quer dizer o quê? Quer dizer como o sol, ou pequeno sol. Deus vai a uma casa no meio de uma família, um casal. Quando Deus quer mudar a história de alguém, ou de uma nação, de um povo, Ele escolhe um casal, Ele escolhe uma família. Ele começa a partir de uma família. Deus forma Adão, forma Eva. Para quê? E depois eles caem. Adão e Eva caem, mas através de Adão e Eva é que começa a história da minha e da sua redenção. Deus então vai e fala com quem? Com Abraão e Sara, um casal. Neste texto, Manoá e a sua mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, mas veja bem, porque Deus escolhe Sansão, que no hebraico
sun, e quer dizer como o sol, ou pequeno sol. Lembra que o período que eles estavam vivendo era um período de obscuridade, um período negro, como o sol, ou pequeno sol. Deus escolhe Sansão para brilhar no meio de uma nação que estava passando por um período de obscuridade. Deus escolhe Sansão para ser uma luz no fundo do túnel. Deus escolhe Sansão para ser uma luz para uma nação que já não tinha mais esperança. Deixa eu aplicar o texto nesta noite, porque Deus escolheu a igreja para brilhar em um mundo sem esperança, em um mundo que está vivendo na obscuridade do pecado. Deus escolheu a igreja. Deus escolheu Sansão. Aleluia. Aleluia. Juízes capítulo 13, versículo 24. Depois deu a a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Deus era com ele. Deus o escolheu. Deus escolheu Sansão. E Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe para uma missão especial. Capítulo 13, do versículo 2 até o versículo 5 nos diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Escolhido desde o ventre, com uma missão especial, a de começar um livramento, começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Agora, o que me chama a atenção é sobre algo que Deus fala com ele. Sansão foi separado para o nazireado. Agora, sabe o que é interessante? É que normalmente quem fazia isso eram os pais, ou era a família, ou era a própria pessoa, se consagrava. Números capítulo 6 vai falar sobre o voto de nazireado. Agora, no caso de Sansão, não foram os seus pais que o consagraram, não, foi o próprio Deus quem o consagrou, foi o próprio Deus quem o separou. Nazireu, desde o ventre, separado, consagrado para Deus, para uso exclusivo do Senhor. E quem é consagrado precisa viver de uma forma diferente. O nazireu não podia beber nem vinho, nem comer nada que fosse extraído da uva. Vamos para o livro de Números, capítulo de número 6. Números, capítulo de número 6, versículo de número 2 até o versículo 5, vai nos dizer assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas,
nem comerás uvas frescas e nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Não podia comer, nem beber nada que fosse extraído da uva. Não podia tocar em corpo morto. Versículo 6. Se alguém, versículo 6, todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Não podia tocar em coisa morta, em corpo morto. O nazireu deveria ser santo todos os dias do seu nazireado. Versículo 8. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Sansão tinha uma responsabilidade, escolhido para uma grande missão, para uma missão especial, porém imbuído de uma grande responsabilidade. A igreja foi escolhida por Deus para brilhar no mundo tenebroso, e sobre a igreja temos esta grande missão, a de pregar, a de levar o evangelho a todas as gentes. Porém, pesa sobre a igreja uma grande responsabilidade. Por quê? Porque quem é santo, quem é consagrado para uso exclusivo do Senhor, não pode se contaminar, não pode se envolver com aquilo que pode mexer na sua santidade, não pode se envolver com nada que venha manchar a santidade, que venha ferir a santidade. Deus, assim como escolheu Sansão, escolheu a sua igreja. Agora veja, porque Sansão, cheio do Espírito Santo, cheio do Senhor, era um camarada extraordinário, fazia coisas extraordinárias. Sansão, o versículo 25 do capítulo 13 vai dizer assim: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Em algumas traduções vai dizer campo de Dan. Maanedã, campo de Dan. O Espírito do Senhor, de tempo em tempo, vinha sobre Sansão e o impulsionava, e o movia, e o levava a fazer coisas extraordinárias. Como isso, pastor? Capítulo 14 do livro de Juízes, versículo 6, vai nos dizer assim, olha o que diz o texto: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Ele rasga um filhote de leão no meio. O leão o ataca, seu pai, sua mãe, sua família passa, e o filhote de leão o ataca. Ele pega, rasga no meio, não fala para ninguém, larga o corpo lá, vai embora. Cheio,
quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, o enchia, o que mais ele fazia? Sansão, cheio, coloca fogo nas searas dos filisteus. Ele pega raposa, amarra, capítulo 15, versículos 4 e 5. Diz assim: e saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal, por ceifar as vinhas e os olivais. Cheio, ele pega 300 raposas e bota fogo na seara dos filisteus. Ele rasga um filhote de leão no meio. Cheio. Ele chega, ele pega uma queixada fresca de jumento e mata 1000 homens dos filisteus. Mesmo capítulo 15, versículos 14 até o 16, aí do livro de Juízes. Cheio, ele fazia coisas extraordinárias. Cheio, preste atenção no que eu estou dizendo. Cheio de Deus, ele fazia coisas extraordinárias. O que mais ele fez? Capítulo 16, do versículo 1 até o 3. Ele arranca os portões da cidade de Gaza, que pesavam em média 1 tonelada. E o que ele faz? Ele carrega nos ombros, bota nos ombros e anda uma distância de aproximadamente 60 quilômetros, numa estrada que era um morro, que era uma subida. Cheio, fazia coisas extraordinárias. Um crente cheio da presença de Deus. A diferença hoje é que naqueles dias o Espírito do Senhor vinha de tempo em tempo e enchia Sansão e outras pessoas em ocasiões oportunas. A diferença é que hoje ele mora dentro de você e de mim. Ele habita em você e em mim. Ele nos capacita todo dia a fazermos coisas extraordinárias para o Senhor. Mas tem um detalhe. Sansão, cheio, fazia tudo isso. Mas embora ele fosse um homem escolhido por Deus, isso não o isentava de cometer falhas, de errar. E erros fatais, como de fato aconteceu. Cheio, fazia coisas extraordinárias. Mas Sansão tinha um problema. Como muitos crentes nos dias de hoje, quando estão na presença de Deus, pula, canta, roda, sapateia, profetiza. Mas quando sai da igreja, ou de um culto como este desta noite, parece que a unção vai embora. Se esquece que não vivemos mais no tempo da antiga aliança. Se esquece que o Espírito não vem mais de tempo em tempo, ele mora conosco, ele habita em nós. Se esquece de que a unção de Deus, ela é permanente sobre a nossa vida. Eu busco, Deus me enche. Eu busco, Deus me mantém cheio. O texto de Efésios que nos diz para não nos embriagarmos com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, sermos repetidas vezes cheios do Espírito. O problema é que muitos de nós, nos dias de hoje, cometemos o
mesmo erro de Sansão, porque pulamos, rodamos e sapateamos em um culto, achamos que não precisamos mais buscar a Deus, não precisamos mais orar, não temos mais que ler a Bíblia, não temos mais que nos santificar, ou às vezes, porque somos renovados em um culto, achamos que está certo, é isso aí, agora eu continuo vivendo a mesma vida. Sansão tinha um problema que você e eu temos. Qual, pastor? Dentro dele havia uma fera indomável, e Sansão alimentava esta fera. O problema é quando nós alimentamos a fera que existe dentro de nós. Que fera é essa, pastor? A velha natureza, o homem carnal. O maior inimigo do homem é ele mesmo. O maior inimigo do homem não é muitas vezes o diabo. Eu sei que você pode até achar loucura, mas o maior inimigo do homem, o meu maior inimigo, o seu maior inimigo, mora dentro de você. Está com você. É o homem carnal, é a velha natureza, que por mais que você e eu oremos, busquemos a Deus, ela não se converte, ela não se transforma, ela precisa ser mortificada todo dia. O problema era que Sansão alimentava a fera que existia dentro dele. Ele era nazireu, escolhido por Deus. Agora veja, porque muita gente olha o capítulo 16 e diz: Sansão caiu com Dalila, foi a derrocada de Sansão, foi culpa de Dalila. Não. Dalila foi simplesmente o ponto final da história. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém peca da noite para o dia. Ninguém se desvia da presença de Deus da noite para o dia. Ninguém. Não venha me dizer que você estava ali firme e forte e aí você foi e caiu. Não. Ninguém cai da noite para o dia. O problema de Sansão, Juízes capítulo 14, versículo 1 até o versículo de número 3, vai nos dizer assim: desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Na tradução Almeida, Revista e Corrigida, esta expressão diz: porque os meus olhos se agradaram dela. Agora, o que Sansão estava fazendo em Timna, terra dos filisteus? Alguns historiadores dizem, alguns estudiosos dizem, que quando Sansão encontra esta mulher, ele já havia adentrado em Timna 7 quilômetros. Estava andando no campo do inimigo. Estava
passeando no campo do inimigo. E ele diz assim ao seu pai e à sua mãe: eu quero me casar com ela. Seus pais disseram: não, Sansão, não tem porventura alguma mulher daqui do nosso povo para você se casar? Sansão não quis saber. Queria se casar com a filisteia de Tina, transgredindo assim leis de Deus. E deixa eu dizer uma coisa: tudo que começa errado tem uma grande probabilidade de terminar mal. Quando começa quebrando princípios, não começa debaixo da bênção de Deus. Olha o que dizia a lei, olha o que dizia o texto bíblico do Antigo Testamento. Eu estou trabalhando um texto do Antigo Testamento. Eu preciso citar o texto do Antigo Testamento, pastor, mas nós estamos na nova aliança. Calma, até o final da mensagem eu vou falar dessa mesma coisa, só que no Novo Testamento, para você ver que isso aqui não é coisa da antiga aliança não, é da nova também. Vamos lá, vem comigo. Êxodo capítulo 34. Êxodo 34, porque hoje é moda, está cheio de jovenzinho, está cheio de irmão, de irmãzinha que quer casar, mas está indo buscar na terra dos filisteus, está se encantando com quem está lá fora. Olha o que a Bíblia diz, Êxodo capítulo 34, versículo 12 até o 16. Deus falando por intermédio de Moisés ao povo. Olha só: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Deus está sendo direto. Não é para se misturar, para se envolver em matrimônio com o povo desta terra. Deus está falando de uma forma muito clara. Pastor, mas eu ainda não entendi, o texto não está muito claro. Então vem comigo, Deuteronômio capítulo 7. Olha só o que o Senhor vai continuar falando sobre este assunto. Capítulo 7, versículo 1 até o versículo 4. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se
acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Aí, hoje, quando o pastor fala, ou quando algum pregador prega e diz que não é para se misturar, para entrar em julgo desigual, para casar com quem não é crente, para se envolver com quem não é crente, a conversa que eu ouço a conversa que você ouve a conversa que nós ouvimos hoje pastor, eu vou ganhar ele para Jesus. Mas Deus está dizendo que não vai. O que vai acontecer é que ele ou ela é que vai te tirar da presença de Deus. A palavra de Deus é clara. Alimenta a fera que existe dentro dele. O problema é quando você alimenta a fera que existe dentro de você. Vamos seguir. Eu quero concluir essa mensagem. Juízes capítulo 14 e o versículos 8 e 9. Olha que interessante. 14, versículos 8 e 9. Vai dizer assim: depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Irmão, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. A queda de Sansão começou quando ele se envolve em um julgo desigual com a mulher filisteia. A queda de Sansão se dá quando ele toca. Olha, o texto é lindo, porque o texto diz que ele estava voltando para buscar a esposa, a mulher que não era para ele se casar. E o texto diz que ele se desvia do caminho. Ele sai do caminho. Sansão se aparta do caminho de seus pais e mais uma vez quebra princípios para satisfazer a sua carne. Ai, meu Deus! Ele era nazireu. Nazireu não podia tocar em corpo morto, consagrado, escolhido, separado por Deus para brilhar no meio de uma nação que estava passando por um período de obscuridade. O problema da igreja hoje é que muitos crentes estão tocando em corpo morto. Foi separado, foi escolhido e está tocando naquilo que Deus disse para não tocar. Ai, meu Deus do céu! Aleluia! Nós queremos ver milagres, nós queremos ver Deus agir, mas nós não queremos nos santificar. Nós queremos viver com o mundo e o mundo conosco. Queremos viver dentro do mundo e o mundo dentro de nós. E não dá para viver assim. Deus nos consagrou e nos separou. Deus nos escolheu para ser diferente. Aleluia! O problema é que nós insistimos em quebrar princípios para satisfazer a nossa carne. Alimentamos a fera que existe dentro de nós. Sansão não podia. Agora olha o que o texto diz. Porque ele come, ele se aparta do caminho, se desvia do caminho dos pais. Os pais estão junto com ele no caminho. Os pais passam, ele deixa um pouquinho e ele sai. Desvia do caminho.
O pai ensina e você faz errado. E quando eu falo pai dentro de casa, a presença paterna, ou os pais, a família que ensina, e eu falo também no âmbito espiritual. Deus, o Pai, nos ensina, mas nós queremos seguir o nosso caminho, e não o caminho do Pai. E não da maneira que o Pai dirige e direciona. Nós queremos seguir segundo a nossa vontade, o nosso querer. Ele se desvia do caminho, vai lá e pega. Olha o leão, o corpo morto, e quando ele chega lá, o leão está lá e as abelhas fizeram lá, tem lá o favo de mel, com as abelhas, um enxame de abelha estava ali, tinha mel. Ele pega no corpo morto, come e dá a comer para os seus pais, mas não fala. Você está pensando que Deus não está vendo o que você tem feito às escondidas? O pai pode não estar vendo, a mãe pode não estar vendo, os irmãos da igreja podem não ver, mas não dá para se esconder de um Deus que a Bíblia diz que cujos seus olhos são como chama de fogo. Ele tem 7 olhos voltados para a terra, olhando para você e para mim. Não dá para se esconder dele. Aleluia. Comeu, mas não disse para o pai, agindo de engano. Dalila foi só mais uma. Foi só mais uma pedra de tropeço na vida de Sansão. A queda começou lá atrás. A decadência espiritual começou lá atrás. Começou lá atrás. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém se apostata da fé da noite para o dia. A apostasia se dá paulatinamente. Se dá degrau por degrau, passo por passo. Olha o texto. Olha só. Sansão alimentando a fera que havia dentro dele. Capítulo 16, versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Mas Números 6:8 dizia que durante todo o tempo do seu nazireado, ele tinha que ser santo. O nazireado, o voto de nazireado tinha um tempo, mas o de Sansão não tinha. O de Sansão era até o dia da sua morte. Pastor, e a igreja? Ah, isso é lindo, porque a igreja também foi consagrada, separada, escolhida por Deus, e ela precisa se manter santa até o arrebatamento da igreja, porque senão não vai encontrar com o Senhor. Epístola do escritor aos Hebreus vai nos dizer assim: para sermos santos, termos paz com todos, vivermos uma vida santificada, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Santidade foi o padrão que Deus escolheu para a sua igreja. Nós estamos vivendo um tempo semelhante a esses dias, onde as pessoas querem viver segundo a sua vontade e andar e fazer o que elas querem. Alimenta a sua carne, se deita com ela, se prostitui. Aquele que era para ser santo e separado, se prostituindo. Abandonando a fé, quebrando o voto de nazireado, não fazendo caso da consagração de Deus à sua vida. Segue o texto, e o versículo 4 vai dizer assim: depois disso,
aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Sansão agora se afeiçoa a uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila, ou seja, depois de um erro, outro erro. E lá estava Sansão, acostumando-se com a vida de pecado. Apostatou-se, abandonou. Observe que a queda de Sansão se deu gradativamente. Capítulo 14 mostra ele querendo se casar com uma mulher estrangeira, e a lei proibia. Desobedecendo ao pai, à mãe e a princípios bíblicos. Capítulo 14, versículos 8 e 9, ele toca no corpo do leão morto, se desvia do caminho e vai tocar no corpo do leão morto. Capítulo 16, versículo 1, se deita com uma prostituta. Capítulo 16, versículo 4, agora ele se afeiçoa de outra estrangeira, de outra mulher que não tinha nada para lhe dar. Pecou e se acostumou com o pecado. Tem gente assim hoje. Pecou hoje, pecou amanhã, pecou depois. Ninguém falou nada, ninguém viu nada, Deus não revelou nada, continua que está certo. Não está não. Nem tudo que está dando certo está certo. Não é porque você está indo, caminhando muito bem, achando que está tudo bem, que Deus está se agradando da sua vida e da maneira que você está vivendo. Não! Deus está nos chamando nesta noite para uma vida de santidade, de comprometimento. Deus está falando com você nesta noite que pensa que Deus não está te vendo. Continua seguindo assim. Vamos lá, assim mesmo, é isso aí, está dando certo, bom. Não. Sansão peca, vive uma vida de pecado, se acostuma com o pecado, até que o pior acontece. Não é porque não aconteceu nada até agora que não vai acontecer. Deus está te dando oportunidade de se arrepender. Deus está te dando oportunidade de mudar de vida. Deus está te dando oportunidade de se humilhar diante da presença dEle e mudar de postura. Não, Deus não fez nada até agora. Está tudo bem, não está bem não. Ninguém falou nada até agora. Deus está falando conosco nesta noite. Não está nada bem. É tempo de mudar. Deus está te dando oportunidade até que o pior acontece. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. A pior coisa que existe na vida de um homem e de uma mulher é a presença de Deus se esvair da sua vida. É ele não sentir mais a graça, a presença do Espírito de Deus na sua vida.
é nos acostumarmos com o santo. É pastor, é pregador que se acostuma com o púlpito, aprende as técnicas, a hora de levantar a mão, a hora de gritar, a hora de dizer para a igreja da glória. Eu não peço para a igreja da glória, você tem que dar glória sentindo a presença de Deus pela palavra ministrada. A igreja precisa entender, nós estamos reunidos aqui é para glorificar, como o Sueto leu, dar glória a Deus é obrigação do crente. É obrigação. Ele leu, ele falou, adorar, exaltar. O problema é que nós estamos esperando Deus fazer alguma coisa para dar glória a Ele. Então eu adoro pelo que Ele faz, mas eu preciso adorá-lo pelo que Ele é. Eu preciso exaltá-lo por quem Ele é, não pelo que Ele faz. Sansão se acostuma com o pecado, até que o pior acontece. E uma vez que o pecado é consumado, ele gera a morte. Aí alguém pergunta, pastor, Sansão foi salvo? Foi. Se não tivesse sido, não constava o seu nome na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Seu nome está lá. Mas então por que ele morreu? Eu vou dizer para você daqui a pouquinho. Se ele foi salvo, é sinal de que ele recebeu perdão. Mas a consequência fica. O fato de Deus nos perdoar não quer dizer que estamos isentos da consequência. A pessoa mata, rouba, e aí ele é preso. Na cadeia ele aceita Jesus, mas é condenado a 5, 10, 15, 20 anos de prisão. Lá dentro Deus pode mudar a história, mas a prisão vem como consequência do seu pecado. Ele precisa aprender a lição. Mas quando o pecado é consumado, ele gera a morte. 16:30. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Morreu. Romanos, capítulo de número 6 e o versículo de número 23 vai nos dizer assim. Olha o texto bíblico, 6:23 de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. Tiago, capítulo 1, versículo de número 15, vai nos dizer desta maneira: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gera a morte. Eu tenho 2 tópicos para encerrar a mensagem. Eu falei sobre Deus escolhe Sansão para ser diferente. Segundo, alimentando a fera que existe dentro de nós. Terceiro, domando a fera que existe dentro de nós. Se eu a alimento, ela me destrói. Se eu alimento a carne, ela me faz pecar.
E se eu peco, o pecado gera morte. Gera morte. No texto de 1 Coríntios capítulo 11, o texto da ceia, o apóstolo Paulo diz: por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Por causa do pecado. Por não participarem da ceia, dando ao culto a devida importância, a devida reverência. Eu vejo gente que vem para o culto, traz a Bíblia, mas na hora da leitura está dormindo, está voando. Está no culto, o corpo está no culto, mas a mente está fora do culto, está longe. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: você está fazendo sacrifício de tolo. Deus não recebe esse culto. Quando eu venho para o culto, eu preciso adorar a Deus. Eu preciso vir com a mente focada em adorar a Deus. Aliás, o culto começa em casa. Quando eu estou me preparando para vir à igreja, eu estou escolhendo a roupa. O culto começa na hora que eu abro o guarda-roupa para escolher a roupa. Por quê? Porque na hora de eu escolher a roupa, eu olho para a roupa e digo: essa roupa é roupa de ir para o culto? Não, não é. Então deixa ela fora, bota outra. Essa vestimenta vai glorificar a Deus? Não, então eu não uso. O culto começa na hora de escolher a roupa para vir para o culto. Aí eu chego aqui, dobro o joelho e vou orar. Período da oração. Aí eu levanto para cantar os louvores congregacionais. O culto começou, o culto continua. Eu já estou sentindo a presença de Deus. Eu já estou adorando a Deus. Eu já estou glorificando a Deus, falando em línguas estranhas, sentindo a glória de Deus. Mas tem gente que chega no culto voando. Tem gente que chega no culto dormindo. O corpo aqui, a mente aqui, mas a cabeça sei lá onde está. Esse culto Deus não recebe. Eu não estou falando de gente que chega no culto com sono. Já teve vezes eu vim para o culto com sono, mas eu estou aqui para cultuar a Deus e adorar a Deus. Eu estou dizendo de gente que chega no culto com o corpo e a mente, o corpo presente, mas a mente ausente. Eu posso ouvir um som aí? Difícil, né? Mas vamos lá. Domando a fera que existe dentro de nós. Quando Sansão ele é atraído pela cobiça dos olhos, e ele então quer casar com a mulher pagã, a palavra de Deus nos ensina o quê? Agora eu vou para o Novo Testamento, para você não dizer que eu só falo do Antigo, ou para você não dizer que isso aqui, não, é lá no Antigo, no Novo Testamento não diz nada sobre isso. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6. Aliás, 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o versículo 18, vai nos dizer assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. E Ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e também em 1 Coríntios capítulo 6, e versículo 19. Somos templo, somos santuário de Deus. Vamos seguindo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Novo Testamento. Aí para você não dizer, porque tem crente hoje que é assim, não, o Antigo Testamento não serve para o Novo. Tem coisa do Antigo Testamento que é restrita a Israel. Nós aprendemos isso no curso teológico. Mas existem citações do Antigo Testamento que são válidas no Novo, na Nova Aliança. E quando é todos estes textos que eu citei, são citações do Antigo Testamento que Paulo traz para o Novo Testamento. A parte B do versículo 16, o versículo 17, a parte B do versículo 16 fala de Levítico 26, 12, de Ezequiel 37, 27, o versículo 17 cita Isaías 52, 11, o versículo 18 cita 2 Samuel 7, 14, 1 Crônicas 17, 13, Antigo Testamento. Mas são ensinamentos que o Senhor traz para o novo, para a minha vida e para a sua vida. Tem mais ainda. Por quê? Porque quando Sansão vai querer se casar com a mulher pagã e de Juízes 14, ele não olha que ela era estrangeira. Por quê? Porque ele é atraído por aquilo que ele vê. Aí olha o que diz a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge. Paulo diz para Timóteo, foge. Não enfrenta não, porque você vai perder. Foge. Não encara não, faça como José. Perca a túnica, mas não perca a chamada. Perca a túnica, mas não perca a unção. Perca a túnica, mas não perca a salvação. Foge das paixões, dos desejos da mocidade. Foge. Olha ainda, domando a fé. Quando eu fujo, quando eu aplico a palavra de Deus na minha vida, eu boto a minha carne para dormir. Eu vou mortificando ela. O desejo carnal não prevalece. Olha só. Sansão vai até Gaza. Capítulo 16, versículo 1. E ali ele se prostitui. Mas olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Irmão, você vai comer tudinho hoje. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, ou em algumas traduções a prostituição, peca contra o próprio corpo. E o corpo é templo. Eu não posso profanar o templo. Deus habita em mim. Eu não posso profanar o templo do Espírito de Deus. Eu não posso profanar a morada de Deus na minha vida. Não posso. Foge. Foge. Quer mais? Vou te dar mais. Tem mais ainda. Tiago capítulo 1. Vamos voltar lá para Tiago. Capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha o que o texto bíblico vai nos dizer. Olha só o que Tiago, Epístola Universal de Tiago vai dizer. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não venha dizer que Deus tenta, porque Deus não tenta ninguém, porque de ninguém ele pode ser tentado. Deus não tenta ninguém. A escolha de pecar é sua, a escolha de não pecar é sua, a escolha de pecar é sua. Ninguém mandou Sansão pecar, ele ia porque queria. Ninguém está mandando você pecar, você vai se você quiser. Não venha dizer, eu fui influenciado. Mentira, a escolha foi sua. É sua. É sua. Você quer mais? Tem mais um pouquinho ainda para você. Mais um pouquinho para a gente seguir. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. Vai nos dizer assim. Olha que lindo. O texto vai nos dizer assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ei, sabe aquele desejo? É de quem não conhece a Deus. Lascívia é aquela, vou citar um exemplo. A mulher bota aquela roupinha para vir para o culto, aquela roupinha bem curtinha. Qual é o objetivo dela? Agradar a Deus? Não. Chamar a atenção. Fazer os homens olharem para ela. Isso é o que? Lascívia. O camarada, bonitão, malhadão e tal, bota aquela camisa bem agarrada. Qual é a finalidade dele? Qual é o objetivo dele? Agradar a Deus? Não. Chamar a atenção das irmãs. Lascívia, está fazendo os outros pecarem. Vai pecar, está pecando também. A Bíblia nos diz, Paulo diz, para que cada um de nós saibamos possuir o próprio corpo em santificação e honra. Honrar a Deus com o corpo, com aquilo que eu me visto. Sansão foi se habituando à vida de pecado. Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27 vai dizer assim: que quando nós pecamos premeditadamente e desenfreadamente, vivemos uma vida de pecado, já não resta mais sacrifício, senão um sentimento horrível de juízo. Um sentimento horrível de juízo. Você está pensando que vai terminar assim? Só se você quiser. Só se você quiser. Mas se você adorar, não termina assim. Não vai terminar você me olhando com essa cara. Eu falei primeiro, Deus escolheu Sansão para ser diferente. Segundo, alimentando a fera que existe dentro de nós. Terceiro, domando a fera que existe dentro de nós. Quarto, e eu encerro, a fera vivendo livre na jaula da graça. A fera vivendo livre na jaula da graça. A história de Sansão mostra sua mãe, seu pai, um lar piedoso, o anjo do Senhor aparecendo, mostrando que Sansão era consagrado. Mas a história de Sansão, capítulo 14, começa com Sansão pecando, com Sansão transgredindo, quebrando princípios. Mas a história de Sansão termina com sua vida, termina a história de Sansão. Sansão termina a sua vida, não pecando como ele começou, mas ele termina a sua vida clamando ao Senhor. Versículo 28 do capítulo 16 vai dizer-nos assim: Sansão clamou ao
Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Em outra tradução vai dizer pelos meus 2 olhos, mas eu quero chamar a sua atenção, é que ele termina a sua história clamando a Deus. E ele clama, por quê? Porque depois que seus olhos são vazados e ele é preso com cadeias de bronze, ele está empurrando um moinho, ele está trabalhando, e a Bíblia diz que o cabelo de Sansão está voltando a crescer. Eu creio que naquele momento Sansão estava pensando, refletindo sobre a sua história, sobre o seu chamado. Há momentos na nossa vida que nós temos que pensar, e o livro e a palavra do Senhor vai nos dizer, o livro sagrado vai nos dizer: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta a praticar as primeiras obras. Ai meu Deus, Sansão está clamando pela graça e a misericórdia de Deus. Me faz lembrar de Davi. Salmo 51, do verso 1 até o verso 19, a Bíblia diz que Davi está clamando. Davi começa a clamar: tem misericórdia de mim, ó Deus, somente contra ti eu pequei, Senhor. Ele se humilha diante de Deus, reconhece o seu pecado, a sua miséria, e aí ele diz ao Senhor no versículo 10 do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi queria comunhão, Davi queria aproximação. Quem peca está distante, mas quem se arrepende volta a se aproximar de Deus. Aí, querido, é noite de cura, é noite de se aproximar. Eu sei como você está vivendo, mas a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Torna a alegria da tua salvação. Ei, o pecado nos tira a alegria da salvação, mas nesta noite é noite de restauração. Clame, 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 clame ao Senhor. Aleluia. Arrependimento e conversão são estradas obrigatórias para a restauração e a vida com Deus. Arrependimento e conversão são estradas obrigatórias para a restauração e a vida com Deus. Provérbios 28, 13 diz-nos assim. Provérbios 28, 13 diz-nos assim: que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus não é um Deus carrasco, é um Deus justo. Você peca, Ele não desiste de você. Você tropeça, você falha, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Você tropeça, Ele te estende a mão. É noite de mão estendida de Deus para alguém aqui hoje. Deus não está falando com parede, Deus está falando com você. É noite de mão estendida, é noite de restauração, é noite de cura, é noite de vida, é noite de renovo. Deus está lhe dando mais uma oportunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, vai dizer-nos assim. Olha que lindo, o texto vai dizer assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. 20, a fim de que da presença do Senhor
venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, para que venham tempos de refrigério pelo Espírito do Senhor, pela presença de Deus. A presença de Deus só traz refrigério para quem se arrepende, e arrependimento segue-se conversão, mas só se arrepende de fato, verdadeiramente, quem confessa. Quem confessa se arrepende, confessa, e aí converte-se, muda de direção, muda de vida. Então vem a presença de Deus para trazer refrigério sobre a minha e sobre a sua vida. Pastor, eu estou muito triste. Oh pastor, e agora? Vamos seguindo, tem mais Bíblia para você. É a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a Bíblia, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem mais ainda, capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Oh, aleluia! Ele ainda perdoa pecado, Ele ainda renova e te dá esperança, Ele ainda tem coisa nova para a sua vida. Para terminar, o livro de Juízes, irmão, nos apresenta Jesus como o nosso libertador. Mas veja, uma vez liberto por Ele, o que acontece? Rios de água viva fluem do nosso interior, fluem de dentro de nós e gera vida por onde Ele passa. Capítulo 7 do Evangelho segundo o relato de João, capítulo 7, segundo o relato de João, versículo 37 até o versículo 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto Ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Quando Ele encontra a mulher samaritana do poço de Jacó, Ele diz que quem bebesse da água que Ele desse nunca mais teria sede. Por quê? Porque haveria dentro dela ou dele, de quem beber, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas agora no capítulo 7, essa fonte se transforma em um rio que jorra, em um rio que dá vida. Por quê? Porque este rio sai do trono de Deus. E eu termino, fica de pé por favor, eu termino com Ezequiel 47, Ezequiel capítulo 47, versículos 8 e 9, grupo de louvor. Agora, então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. E este rio está correndo hoje aqui. Esse rio está correndo hoje, nesta noite.
existe um rio que flui do trono de Deus para trazer vida. Para trazer vida para quem não tem, para quem perdeu por causa do pecado. Hoje é noite de restauração, é noite de vida, é noite de milagre, é noite de glorificação, é noite de mudança, é noite de transformação. Quem pode adorar? Quem pode adorar junto com o grupo de louvor? Adore, louve ao Senhor, levanta a mão se quiser, chora se quiser, pula se quiser, grita se quiser, mas adore a Deus, porque hoje Ele está sarando a sua vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Quem quer receber a oração, vem aqui na frente. Quem quer receber a oração, vem aqui na frente. Não perde tempo não, vem. Não perde tempo não, vem. Vem, vem. Os obreiros, por gentileza, desçam e põe a mão. Pastor, eu preciso. Pastor, eu preciso de renovo. Eu preciso de restauração. Pastor, eu falhei em algum momento da minha vida e eu quero renovar a minha aliança com Jesus. É noite oportuna, vem. Não perde tempo não, vem. Chama a cana na mão. Não perde tempo não, meu irmão, vem. Não perde tempo não, irmão, vem. Não perde tempo não, jovem, pode vir, porque o rio de Deus está correndo, está fluindo neste lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Vem, 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 vem mais, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais, pode vir, pode vir, pode vir. É noite de renovo, é noite de renovo, é noite de restauração, vai em nome de Jesus. A tua história não vai terminar assim. É noite de